Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Como se tornar um milionário? Mesmo no cenário atual de crise, você pode sonhar, se planejar e ter sucesso. Quem vai te dar dicas preciosas é um dos maiores empreendedores do país. Ele começou com a cara e a coragem, lavando prato, limpando o chão em restaurante nos Estados Unidos e se tornou dono de um dos maiores grupos educacionais do país, o Grupo Multi, que inclui a rede de escolas de idiomas Wizard. Eu recebo aqui no Conta Corrente hoje o empresário Carlos Wizard Martins, hoje dono da rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar Mundo Verde. Carlos Wizard, prazer em recebê-lo aqui no Conta Corrente. Satisfação de estar com você e justamente com nossos telespectadores. A gente começou aí falando sobre como se tornar um milionário. E eu comecei falando disso que você tem um livro com o título Desperte o Milionário que há em você, né? Foi lançado, ficou na lista de best-seller dos mais vendidos aí durante muito tempo. Quando é que foi que esse milionário despertou em você? Eu acredito que a pessoa, em determinado ponto da sua carreira, ele tem que tomar uma decisão. Como ele vai fazer para encontrar o sucesso? Seguirei a rota de buscar uma colocação bem-sucedida numa empresa e tentar galgar todos os postos até chegar ao sucesso e até mesmo na condição de um milionário como executivo de grandes empresas, ou tentarei o caminho através do empreendedorismo. Na minha situação pessoal, isso aconteceu depois de eu retornar dos Estados Unidos. Eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, me formei, trabalhei 1 ano em Ohio, fui transferido para o Brasil e naquela época a minha intenção era fazer uma carreira como executivo. Você se formou em quê? A minha formação foi na Universidade de Brigham Young University, estado de Utah. Me formei em análise de sistemas, computação. E esse era o meu plano. Trabalhar alguns anos aqui, outros anos lá, até atingir o sucesso. Mas teve um momento aí que mudou o curso da minha vida. Certa vez, eu fui no Banco Bradesco receber o meu salário. Eu vou confessar para você que eu fiz uma pergunta indiscreta para a mocinha que me atendeu. Ela, sem querer, eu jamais pensava que ela ia dar a resposta, ela deu. Eu perguntei assim, você podia me informar quanto é que o diretor mais alto da empresa recebe? E ela só disse assim, qual que é o nome dele? Eu falei o nome, ela olhou a lista e disse, recebe tanto. E eu confesso para você que eu não acreditei. Eu pensei que aquele valor seria muito maior, porque ele já era um executivo com 20, 25 anos de carreira. E daí eu perguntei para ela o seguinte, essa folha de pagamento, ela é mensal, quinzenal ou semanal? Então não acreditou que era tão baixo. Não pensei que era tão baixo assim. Ela disse, claro que é mensal. A empresa não faz pagamento semanal ou quinzenal. Então, naquele momento, eu retornei para casa com 2 certezas. Primeiro, eu não queria gastar 20, 25 anos da minha vida como um executivo para depois, quando tivesse próximo à aposentadoria, ter aquela renda. E segundo, eu decidi que eu ia buscar desenvolver o meu próprio projeto na área de empreendedorismo através de um projeto pessoal e ali eu ia buscar o meu sucesso financeiro. Agora, você então tem uma marca, até tem um outro livro mais recente, até que vou mostrar, Sonhos Não Tem Limites, que é um livro que você lançou no final do ano passado, né? E que tem a ver com a sua personalidade, que é desde cedo buscar sair do lugar mais confortável e buscar uma coisa maior, né? Então, desde adolescente, eu comecei falando que você lavou prato, limpou chão. Que tipo de sonho você buscava naquela época, ainda adolescente? Então, olha só, eu morava na cidade de Curitiba e, conforme você disse, o sonho sempre me impulsionou. Naquele momento, eu comecei a aprender inglês com os missionários mormons, aqueles jovens norte-americanos que vêm ao Brasil. E eles colocaram um sonho na minha mente. Eles diziam assim, Carlos, você é muito jovem ainda, mas um dia você vai poder ir para os Estados Unidos e estudar numa universidade americana. Gente, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe costureira, 7 filhinhos pequenos para criar. Pensar que eu tivesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer uma universidade era um sonho quase que impossível. Mas graças ao apoio daqueles jovens norte-americanos, na hora certa, no momento certo, eu acabei indo para lá e fui aceito na Universidade de Brigham Young. Então, eu acho que... Você primeiro chegou mais novo para trabalhar em restaurante e tal, e depois Então foram 2 momentos que eu fui à América. Né? Primeiro, despreparado, com 17 anos apenas e $100 no bolso. Foi para aprender inglês mesmo. Naquela né? época foi simplesmente vida, né? Pela aventura, eu posso dizer. Cheguei em Nova York com $100 no bolso, 17 anos, e
não tinha como me sustentar. Ficou em casa de família e tal? Não, eu fui trabalhar num restaurante e o restaurante oferecia aposento para os trabalhadores que se predispunham. E você foi sem nada certo? Sem nada, sem nada, sem nada. Eu cheguei num sábado, porém na segunda-feira já estava lavando o prato e ganhando meu dinheirinho. Então foi assim que começou a minha história na América. E aí você voltou e daí quando você foi pela segunda vez, você já foi para fazer a universidade? Perfeito. Daí com 26 anos, já qualificado, tendo já falando feito, melhor inglês. Tal, tendo né? feito todos os exames preparatórios, tendo sido aceito, passado em todos os pré-requisitos, daí já casado, com esposa, filhinhos já foi pequenos. Com família. Daí foi com a família completa. E aí como é que foi? E quando você fez a faculdade, a ideia já era retornar para o Brasil? Então aí é uma sequência de momentos que eu vivenciei. E eu vou contar aqui para você que depois do meu primeiro semestre na faculdade, as minhas notas foram péssimas. E chegou um momento que eu falei para mim mesmo, eu acho que essa universidade é muito difícil. Eu não estou apto, não estou preparado, não estou qualificado. Eu acho que é melhor eu voltar para o Brasil e vou abandonar tudo, esse plano de me formar aqui fora. Eu voltei para casa aquele dia com o boletim da escola na mão, assim como uma criança retorna para mostrar o boletim para a mãe e para o pai, pensando que eu ia encontrar com a minha esposa. Eu comecei a preparar um discurso em autodefesa. Quando eu chegar lá, vou mostrar o boletim para ela, ela não vai ficar satisfeita, mas eu vou explicar que nós vamos retornar ao Brasil. Então assim eu fiz. E quando eu mostrei as notas para a Vânia, minha esposa, ela concordou, as notas realmente não estão boas, meu bem. Daí eu falei, não se preocupe, querida, eu já sei o que nós vamos fazer. Ela disse, para melhorar as notas? Eu disse, não, nós vamos desistir, vamos voltar para o Brasil. Essa universidade não é para mim. E aí? Minha amiga, meus amigos, eu jamais esperava a reação da Vânia. Ela disse, Carlos, você não vai dizer para mim que você veio para os Estados Unidos para se formar e você vai desistir logo no primeiro obstáculo, no primeiro semestre? O que os nossos filhos vão dizer de você mais tarde? Eu vou dizer uma coisa para você, Carlos. Nós só vamos sair da universidade o dia que você estiver formado. Nossa, foi um super incentivo ali ou um desespero. Como é que foi essa reação? Então, naquele momento eu sabia duas coisas. Primeiro, que eu não ia desistir. E segundo, eu fiquei muito grato pela esposa que me deu todo o apoio que eu precisava naquele momento de fragilidade. Porque às vezes eu começo a pensar em retrospectiva. O que teria acontecido se eu tivesse desistido? Qual teria sido a minha trajetória? Eu teria feito, realizado o que eu fiz? Eu não sei. Eu só sei o que aconteceu. E o que aconteceu, eu agradeço sempre ao apoio que eu recebi dela. E aí, assim que você se formou, você já resolveu trabalhar no Brasil, foi isso? Perfeitamente. Então, o plano a ideia já era essa, o plano já era essa de a gente fazer a formação, retornar para o Brasil e seguir uma carreira aqui no país. E aí, na fila do banco, desistiu de seguir aquela carreira e abriu uma escola de inglês? Como é que foi dessa decepção na fila do banco até abrir a Wizard? Olha só que curioso. Eu acho que todo empreendedor passa por esse momento. Em algum instante da vida, ele sabe que ele quer empreender, embora ele não saiba exatamente qual a área. E naquele momento, embora eu quisesse empreender, eu também não sabia qual área seguir. Eu me lembro de ter feito uma lista, uma relação de projetos. 10 possíveis projetos. Eu com minha esposa pegamos papel e caneta e começamos a escrever. Pode ser o plano A, o B, o C. E no final a gente não sabia. E aqui tem um aspecto que envolve a fé que eu gostaria de compartilhar com você, minha amiga. Em determinado momento, em busca de uma inspiração, eu me lembro de ter feito uma oração e pedir uma inspiração. Meu Deus, me ajuda a tomar a decisão de que caminho seguir. E o lado religioso é muito forte, né, na sua vida? Um lado muito forte que sempre me guiou. E naquele instante dessa introspecção, dessa reflexão, ponderação, um momento assim muito sagrado para mim, a resposta foi bem nítida. Carlos, você deve seguir o caminho da educação, formação das pessoas. Esse projeto que você tem de dar aulas de inglês vai se tornar um projeto grandioso. E você já dava aula particular nessa época? Naquele momento eu já dava algumas aulas particulares, embora não conseguisse ver o potencial empresarial que aquelas aulas tinham. Era só realmente uma forma de pagar as contas do mês, né? É um complemento à renda. Então, do lado empreendedor, eu compartilho muitas vezes em palestras que eu faço pelo Brasil e no exterior, que às vezes a pessoa tem uma ideia boa, um projeto lucrativo na mão, mas ele mesmo não consegue ver todo o potencial. E era o que acontecia comigo. Eu dava algumas aulinhas particulares de inglês, à noite
Mas naquela época, sinceramente, eu não conseguia ver a grandiosidade do projeto. Mas junto com a empresa, então, né? O senhor dava aula e à noite e de dia trabalhava na empresa na área de computação. Isso. Essa é uma outra dica importante. Muitas vezes a pessoa quer ter um projeto pessoal e ele chega na segunda-feira e pede as contas para o patrão. Eu digo, não faça isso. Mantenha seu emprego fixo, mantenha sua atividade principal e, paralelamente, você deve desenvolver uma atividade que seja um hobby inicialmente, mas que tenha o potencial de se transformar numa grande fonte de renda. Se planejar, né? A partir do momento em que a tua atividade paralela seja mais rentável, mais lucrativa que a atividade principal, daí sim você pode se desligar da atividade principal. E como é que foi a decisão, então, de mudar de uma coisa para outra? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a partir daquele momento que eu tive aquele momento de inspiração, eu passei a acreditar mais que esse seria o meu grande projeto de vida. E daí eu comecei a buscar qual seria a forma de expandir o sistema. Porque eu sabia que somente com uma escolinha de inglês eu não ia fazer dinheiro, né? muita fortuna. Se eu quisesse realmente fazer uma diferença, teria que ter várias escolas. E o ano então era... já começou grande, pensando grande. O ano era 1987. E naquele ano nascia a ABF, Associação Brasileira de Franchising. Então, logo eu vi no sistema de franquias um modelo de distribuição moderno capaz de multiplicar o sistema rapidamente em várias cidades. E foi esse modelo de negócio que nós seguimos. Em ano de crise, né? A gente está falando muito hoje de crise, né? Quando a Wizard foi aberta, aquilo era uma crise das grandes. Minha gente, vamos voltar aqui um pouco no tempo. 1987. O presidente desse país, José Sarney. O plano econômico cruzado. A inflação da época, 60%, 70% ao mês. Isso significava que os preços mudavam diariamente. Naquela época, você sabe que não tinha informática, não tinha computação, não tinha sistemas. Então, a remarcação de preços acontecia da meia-noite às 6, diariamente. Né? Aquilo sim era crise. E ainda assim e o negócio deu certo, foi aberto num momento difícil da economia, que prova aí que a questão do sonhar e do planejar, do empreender, mesmo na crise, foi o que eu disse na abertura. As pessoas podem se planejar, sonhar e ter sucesso, né? Certamente. Eu costumo dizer que no momento de crise, de recessão, quando todo mundo está com freio de mão puxado, é o momento de você acelerar. Porque você sabe que o Brasil, historicamente, ele sempre foi uma montanha-russa. Em alguns momentos ele está lá em cima, é um exemplo para o mundo, e em algum momento ele está num processo recessivo. Então, quem tem essa visão a médio e longo prazo, ele não vai se intimidar por um momento como nós estamos vivendo, de instabilidade, seja econômica ou política. Ele simplesmente vai apostar no seu projeto, vai manter a sua, digamos, atividade bem controlada financeiramente e, na medida do possível, vai tentar expandir. Bom, e a gente vai continuar falando aqui com o Carlos Wizard, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, na volta você vai entender aí como é que foi que esse segmento, o negócio, cresceu, foi vendido e hoje ele é dono da Mundo Verde. Você não pode perder as dicas do Carlos Wizard no próximo bloco, já já. Conta Corrente está de volta. Hoje a conversa é com o empresário Carlos Wizard Martins, dono da rede Mundo Verde. Todo mundo fala, Carlos Wizard, agora é da Mundo Verde. Como é que é isso? Não era da Wizard? Mas primeiro, eu queria que você terminasse então aquela história da rede que começou como franquia e se tornou um dos maiores negócios do país, né? Como é que foi esse momento até a rede ser vendida, né? Então, o que nós fizemos? Nós, através do sistema de franquias, expandimos as escolas por todos os estados do Brasil, de forma tal que chegamos a ter 1.000 escolas com a bandeira Wizard. E as próprias eram quantas, Carlos? 0. Nós sempre tivemos nenhuma própria. 100% das unidades franqueadas. E no ano 2000, naquele momento, nós começamos a pensar em futuro. Meus filhos que estudavam nos Estados Unidos retornam ao Brasil no início, nessa virada de milênio, eles trazem uma nova visão empreendedora para o negócio. Eles diziam assim, pai, o setor de educação mundialmente está se consolidando. Então, apesar de nós somos líderes no setor de educação bilíngue, nós devemos começar a adquirir a nossa concorrência. E eu, de uma forma muito modesta, falei para eles, meus filhos, não precisa se preocupar, nós já somos líderes, por que preocupar-se com a concorrência?
E cada reunião que nós tínhamos, eles batiam na mesma tecla. E na época você tinha só o Wizard? Somente a Wizard. O curso de inglês. Isso. E daí, em determinado momento, eles apresentaram uma argumentação e eles realmente me impactaram. Eles disseram assim: pai, olha só, se nós não começarmos a consolidar o nosso setor, empresas, investidores internacionais vão chegar no Brasil e eles vão começar a comprar a nossa concorrência. Quando isso acontecer, nós vamos ficar numa posição de fragilidade. Nós vamos ficar vulneráveis, vamos ficar na segunda posição do mercado. Eles fizeram administração, seus filhos? Então, naquele momento, eu vi a maturidade, a sabedoria, a inteligência e, ao mesmo tempo, a visão estratégica que eles tinham de mercado e, especialmente, desse setor de aquisições. E aí o senhor começou a comprar outros cursos de educação, não só de língua, né? Sim, ao princípio nós começamos a comprar redes de ensino de inglês, que era a nossa especialidade. A primeira aquisição foi num cheque de um valor de R$1 milhão, depois o cheque já dobrou para R$2 milhões. Qual foi a primeira aquisição? A primeira aquisição foi uma rede do interior do estado de São Paulo, chamada IESC. Foi a primeira que nós consolidamos. E depois passou por uma segunda, uma terceira, e cada aquisição o cheque ia aumentando de valor. A última foi no valor de R$100 milhões. E qual foi? Foi o IASG. O IASG foi a última. E SOS Computadores também, que é famoso. Então, daí, num segundo momento, disseram: pai, já compramos a concorrência de ensino de idiomas, vamos agora partir para ensino profissionalizante. Então, veio o SOS Computadores, a Pipo, veio também a Microlins. Ou seja, nos tornamos uma rede grande, um grupo, né? Nos tornamos uma rede com 3.000 escolas, gerando 50 mil empregos, atendendo 1 milhão de alunos por ano e um faturamento muito significativo. Isso. E a ideia, a estratégia já era vender passar esse negócio à frente ou não? Olha que curioso. A ideia veio depois da proposta. Nós tínhamos sempre como visão estratégica preparar a empresa para abrir o capital. Tanto é que, em determinado ponto, nós aceitamos o Quineia, fundo de private equity, que veio fazer parte do grupo, uma porção minoritária. E certamente o Quineia nos ajudou muito a criar uma estrutura de governança que possibilitasse deixar a empresa pronta para o IPO. Isso foi em que ano, Carlos? Isso foi aproximadamente há 4, 5 anos atrás. Acontece que a abertura de capital de uma empresa não depende tão somente dos acionistas, depende especialmente da condição do mercado, não somente nacional, mas internacional. E o cenário nacional e internacional nos últimos anos não era otimista para a abertura de capital. Nesse momento, fomos procurados pelos britânicos Pearson, que nos fizeram uma proposta irresistível e nós resolvemos, então, passar o controle do grupo para a empresa britânica. É um grupo grande, né? Especializado em educação e formação. Mais de 100 anos de tradição, comprometidos com tecnologia, avanço em vários setores, ou seja, nós nos sentimos muito à vontade, porque era uma empresa que ia continuar investindo na rede e dando a garantia tanto para o parceiro franqueado como para os alunos e professores. E aí, qual foi o valor dessa negociação? Um valor próximo a R$2 bilhões. Bom, com R$2 bilhões, você pensa, agora o Carlos vai se aposentar ou tirar um ano sabático, que nada. Em poucos meses, o senhor adquiriu a Rede Mundo Verde. Como é que foi isso? Chegou a pensar em descansar ou não? Eu me propus a tirar um ano sabático, mas o meu ano sabático teve duração somente de 8 meses. Porque 8 meses depois nós anunciamos a aquisição da Rede Mundo Verde, que é uma rede especializada em produtos naturais, produtos orgânicos que geram saudabilidade. E o senhor já estava procurando algum negócio na área de alimentação ou foi uma oportunidade? Nós procurávamos um negócio na área de franquias. Nós criamos um histórico de 25 anos nesse setor e sabíamos que quando voltássemos ao mercado, voltaríamos no setor de franchising. E queríamos também uma área, um setor que tivesse com potencial de crescimento. E as ofertas que nós analisamos, essa área de produtos naturais, produtos saudáveis que geram um bem-estar, foi o que mais nos deu essa condição e essa visão de crescimento. Tanto é que a rede, quando nós assumimos há praticamente um ano, tinha 250 lojas. Hoje, a rede já está com 360 lojas. Pretendemos terminar o ano de 2015 com 400 unidades e a previsão é chegar em 2018 com 600 lojas no país, atingindo 1 bilhão de faturamento.
É bastante relevante. E qual é a diferença, Carlos, de você ter um negócio na área de educação, onde você conta com um serviço diferenciado ali do serviço, para o comércio? Qual é a diferença básica que você percebeu? Tem alguns elementos que são completamente distintos, separados e bastante assim diferentes em sua natureza. E tem alguns que são muito próximos e eu vou explicar cada um deles. O que é diferente? O setor de serviços, o que você precisa fazer, no nosso caso, escola, era manter as salas cheias de alunos, com qualidade de ensino, com pais satisfeitos, com alunos satisfeitos, com professores satisfeitos, ou seja, essa questão de satisfação do aluno na prestação do serviço era essencial. Então, antes, enquanto eu me procurava manter sala de aula cheia de alunos, hoje a minha preocupação é manter as prateleiras do Mundo Verde cheias de produtos de qualidade. Agora, quais são os produtos, são os conceitos que são os mesmos? Treinamento da rede. Daí não importa se você tem uma rede de prestação de serviço ou uma rede de varejo, é fundamental. O marketing cooperado, não importa se você está num setor de serviços ou varejo, é importante manter o marketing. Terceiro, a questão de oferecer um produto ou serviço de qualidade com o melhor preço que o mercado permite oferecer, também outro diferencial forte. E, acima de tudo, ter o foco no cliente. Eu acho que qualquer empresa que tiver essa visão de ter o foco no cliente já tem um diferencial muito grande. Agora, comecei falando de crise, queria encerrar, o programa está chegando ao fim, saber o que o senhor está achando dessa crise atual, já que o senhor viveu outras crises. Como é que está a situação, como é que o senhor está vendo em relação ao impacto no seu negócio, seus projetos futuros? De que maneira essa crise atual está afetando os seus negócios? A crise que nós estamos enfrentando nesse momento, ela está tendo um impacto maior no setor industrial. Tem empresas na casa de 30%, 40%, 50% de queda, justamente porque as pessoas estão segurando ao máximo as suas despesas. O segundo setor que está sofrendo é a prestação de serviços. A pessoa podendo eliminar ou segurar ou adiar uma prestação de serviço, ele vai fazer assim. E, no nosso caso, a alimentação é um dos setores da economia que menos está sofrendo com a crise. Porque não importa quanto a gente coma hoje, amanhã nós vamos precisar comer outra vez, e na semana seguinte, e assim sucessivamente. Então, felizmente, nesse momento, a Rede Mundo Verde está se mantendo. Nós não estamos tendo os índices de crescimento que tínhamos no passado, porém estamos mantendo um crescimento positivo, saudável e, certamente, conforme eu citei no início, é um momento temporário. Essa crise ela tem início e tem fim também, e logo nós estaremos numa situação muito mais confortável. Está demorando muito, esse é o problema aí que todo mundo diz, né? O que eu acredito é que nós vivemos uma crise que não é econômica na essência, ela é mais uma crise política. E quando você tem uma crise política, você acaba perdendo o momento de liderança, de direcionamento, de estabilidade, e quando isso acontece, existe daí uma falta de confiança nos novos investidores, sejam os próprios brasileiros ou empresas estrangeiras que têm um mundo inteiro para analisar, e quando eles começam a ver o cenário internacional, eles esperam daí o Brasil se adequar para colocar o investimento no nosso país. Qual é a dica que o senhor dá para os novos empreendedores aí que estão nos acompanhando? Para os nossos novos empreendedores, eu dou 3 dicas. Primeiro, não importa qual o seu produto, qual o seu serviço, você precisa ter 3 características para vencer. Primeiro, você precisa oferecer um produto de maior qualidade do que o seu concorrente oferece. Então, quem quiser vencer, ele já começa se diferenciando pela qualidade. Segundo, você tem que oferecer um produto ou serviço que faça o seu cliente ganhar tempo. Todos nós temos pressa. Você tem pressa, eu tenho pressa, o telespectador tem pressa. Quem conseguir atender uma necessidade do mercado e fazer o serviço ou oferecer o produto num espaço menor de tempo, vai ganhar mais cliente. E a terceira dica, ele tem que gerar uma sensação de satisfação, uma sensação de bem-estar no seu cliente. Ou seja, ele tem que trazer um sentimento quase que psicológico interior, que ele está tendo uma necessidade pessoal, está sendo cumprida, seja pelo produto ou serviço. E observe que dos 3 itens que eu citei, eu não mencionei o preço. Sabe por quê? Eu e você e todo mundo está disposto a pagar mais
por um produto de maior qualidade, que nos economize o tempo e que nos gere um grau de satisfação. Muito bom. E tem que ter brilho nos olhos, como o senhor tem bastante aí. Certamente o brilho no olho é aquela disposição que você tem ao acordar às 6 da manhã. Estudar chinês, que eu sei que o senhor está estudando agora chinês. Estudar chinês diariamente, se preparar o mês que vem para voltar à China e fazer uma palestra na Universidade de Xangai em chinês. Então, são essas motivações que nos levam avante. Muito bom. Tá aí o exemplo, Carlos Luiza, para você, com crise sem crise, tá aí ele apostando e acreditando no Brasil e principalmente em si próprio. Foi um prazer conversar. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Conta Corrente. Eu que agradeço e faço votos de sucesso a você e todos os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia. Até a próxima. Tchau.